Vamos lá agora falar de Isaac Newton e suas leis, tá certo? Foi um grande cientista, Isaac Newton. E aqui tá, né, uma imagenzinha e tem aqui como se fosse Newton debaixo de um pé de maçã. É porque ele diz que tudo começou a partir daí. Ele começou a estudar a gravidade, né, feito a gente viu na aula sobre força gravitacional e a força da aceleração, né, a partir que uma maçã caiu no chão. Ele viu, ele tentou calcular a velocidade, né, velocidade, aceleração, em que a maçã caiu no chão. Aí foi daí que ele começou com as leis dele e as formas de velocidade, força gravitacional e assim por diante. Foi tudo quando começou. Leis de Newton são um conjunto de leis que descrevem a dinâmica do movimento. A primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia, trata da resistência à mudança de estado de movimento. A gente vai aprofundar mais um pouco à frente. A segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, aborda a definição de força resultante e a sua relação com a aceleração. Por último, a terceira lei de Newton, que a gente usa bastante essa lei, é a lei da ação e reação, que a gente vê bastante. Descreve os pares de forças que surgem da interação entre corpos. As leis de Newton foram publicadas em 1687 pelo físico inglês, próprio ele, né? Isaac Newton. Ele mesmo publicou suas leis. Sua principal obra, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, lançou os fundamentos da dinâmica e foi capaz de explicar o surgimento das marés e as órbitas planetárias, que foi falando sobre a lei da gravitação universal, tá certo? Vamos lá agora falar um pouco sobre força, aceleração e força resultante. A gente observa aqui, tem uns carros, né? Ele está jogando força para frente para poder andar e ele há uma certa aceleração. Força, aceleração e força resultante são conceitos fundamentais para entendermos as leis de Newton. Por isso que eu coloquei esse resumozinho aqui para vocês. Força é uma grandeza física vetorial medida na unidade de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, ou N, que é dado em Newton, feito a gente viu. Capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. Quando dois corpos exercem forças um sobre o outro, seus estados de movimento podem mudar. Isso implica que a aplicação de forças sobre um corpo pode resultar no surgimento de uma aceleração. A aceleração é a mudança na velocidade. Todo corpo que tem massa opõe-se ao surgimento de uma aceleração. Essa propriedade é inerente à matéria e é chamada de inércia. De acordo com as leis de Newton, caso uma força resultante não nula esteja agindo sobre um corpo, esse estará sujeito a uma aceleração. Força resultante é obtida com base na soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Por serem vetoriais, as forças somam-se e podem também anular-se. O resultado da soma vetorial dessas forças dá origem à força resultante. Então tá aí, né, os conceitos de força, aceleração, força resultante. Né? A força resultante é o conjunto de todas as forças vetoriais, certo? Que tem um certo corpo. Agora vamos falar da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, do movimento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O que é que diz Newton nessa primeira lei? Ele diz que todo corpo que esteja em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele parar,
ele tende a estar parado. Agora um exemplo aqui desse carro, né? O corpo está em movimento, tá certo? O carro está em movimento, só que ele para. A tendência desse objeto aqui é de ir para frente, ou seja, é de continuar em movimento. Se um corpo ele está em movimento, exemplo aqui, ele tende a continuar em movimento. Se houver uma parada e tiver outro corpo por cima dele, esse outro corpo, tipo esse daqui para, ele tende a continuar em movimento. Isso aqui é chamado de lei da inércia. A gente observa muito isso, eu não sei se quantas pessoas já andou de ônibus, mas quando a gente está andando no ônibus, está em pé, né? Pensa que não, dá uma freada no ônibus. A gente vai para onde? Para frente, a gente é jogado para frente. Muitas pessoas caem na hora de uma freada, de uma parada, alguma coisa. Por quê? Segundo a lei da inércia, né, a primeira lei de Newton, se o ônibus está andando para frente, nesse caso, ele tende, os corpos que estão dentro dele tendem a continuar também em movimento, no mesmo sentido, tá certo? Então, se ele esteja em movimento e dá uma parada, a gente tem aquele impacto para frente. A exemplo também, não sei se vocês andando de carro, quando está parado, né? Porque a gente está falando de movimento. Se o corpo está em movimento, ele tende a estar no mesmo movimento, tá certo? Se ele está parado, ele tende a estar parado. Se a gente está parado e a gente dá uma arrancada no carro, a gente vai para onde? Para trás. Por que para trás? Porque a gente não estava parado, a tendência da gente era estar naquele certo local parado. Por isso que a gente tem esse impacto para trás. Até numa moto mesmo. Moto no carro. Se a gente dá uma acelerada meia brusca, a gente tende a ficar para trás, porque o corpo da gente tende a estar parado. Então, essa é uma noção das leis de Newton que a gente vai ver aqui. A primeira lei de Newton afirma que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula, ou seja, a menos que não tenha nenhuma força que impacte esse movimento, ou está em repouso. Essa lei indica que um corpo parado ou que se move com velocidade constante está em equilíbrio, ou seja, mesmo que milhares de forças atuem sobre elas se cancelam. Um exemplo de situação em que a força resultante é nula é o movimento de um corpo no vácuo espacial, em uma região da gravidade nula. A gente está falando dessa parte de tender em movimento, porque se a gente não tivesse aqui gravidade, não tivesse essas forças gravitacional no espaço mesmo. Se um corpo no espaço, onde está no vácuo, né, a gente chama, esteja em movimento, ele tende a continuar no mesmo movimento, a menos que algum outro corpo chegue para interferir, para ele mudar o movimento, ou ele continuar parado. Se ele estiver parado no espaço, ele tende a ficar parado. Se vir outro corpo e ter esse impacto sobre ele, ele vai continuar em movimento constante, sempre na mesma velocidade. Ele não vai mudar numa velocidade assim. Se ele estiver rápido, ele vai continuar rápido. Se ele estiver devagar no vácuo, ele vai continuar devagar. Se ele estiver parado, vai ficar parado. É isso que quer dizer. Uma vez lançado em movimento, esse corpo tenderá a mover-se para sempre em linha reta. A linha é sempre reta, não tem curvas não. A menos que uma força venha alterar sua velocidade ou direção. Feito eu tinha falado. Aí aqui está a lei de Newton. Todo corpo mantém-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme ao longo de uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado ou força aplicada sobre ele. Um exemplo que a gente pode ter isso mesmo, a gente está no carro. Se a gente der uma volta no carro brusca, está numa velocidade grande, o que acontece com o carro? Ele tende a virar, se a gente virar a direção de vez, porque ele tende a ficar naquele movimento, naquela direção. Eu mudei a direção dele, ele era para estar continuando na mesma direção. Se a gente vira para um lado, quer dizer que a gente tendia a ficar no mesmo lado, né? Então o corpo da gente vai também. Por isso que a gente tem aquele negócio de quase estar caindo. Tá fazendo uma curva no carro, tá indo contra a curva. Eu faço uma curva para a direita,
o meu corpo está indo para a esquerda, porque ele tendia a estar naquele certo movimento, tá certo? Então essa é a primeira lei de Newton. Agora vamos falar sobre a segunda lei de Newton, falando sobre força. E foi a partir daí que ele criou essa relação aqui, que é uma fórmula, que ele diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, aqui a gente aplica uma força sobre o carro, a gente precisa de uma força maior para poder empurrar o carro, né? A partir que a gente tem essa força maior, vai gerar uma certa aceleração. Então a força, se eu pegar a massa do corpo da gente, e multiplicar pela aceleração que a gente está aplicando, a gente vai ter a força, certo? Nesse caso aí a força é constante. Segundo a lei de Newton, diz respeito à aceleração. De acordo com essa lei, se o corpo estiver sujeito a uma força resultante diferente de zero, ele apresentará uma aceleração no sentido dessa força resultante. A formulação da segunda lei de Newton é feita com base em uma equação que a gente vai observar aqui a seguir. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, onde Fr é a força resultante, que é dada em Newton, M vai ser a massa, que é dada em quilograma, e A vai ser a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Vocês vão ver muito isso em física no primeiro ano. A gente não vai aprofundar muito não, essa fórmula não. Vamos falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a que fala sobre ação e reação. Toda ação possui uma reação. Se, no caso aqui, eu tenho essas duas caixinhas, elas vão ter um impacto entre elas. A partir que tem esse impacto, essa ação aqui vai ter uma certa reação. Se essa caixa impacta com essa daqui vai ter uma reação e essa também vai ter uma reação, porque toda ação possui uma reação. A exemplo disso aqui está uma bolada, né? A bola está agindo sobre a cabeça do homem e a cabeça do homem está tendo uma reação a esse impacto. Quer dizer que a bola vai voltar. A mesma força que a bola veio aqui impactar o homem, o corpo do homem jogou outra força sobre a bola, por isso que ela vai voltar. Se a gente der um murro na parede, a parede não vai se quebrar, né? Provavelmente, só se tiver podre. A gente dá um murro numa parede e a partir daí a parede vai dar uma reação sobre a nossa mão, sobre o nosso sulco. Eu vou ter um impacto, ou vou quebrar a mão, né? Ou minha mão vai voltar, vai depender do espaço físico que tem ali. Se for uma cama elástica, por exemplo, eu vou ter um impacto na cama elástica, a partir daí minha mão vai voltar, porque tive uma ação, toda ação tem uma certa reação, certo? A terceira lei de Newton explica que caso um corpo A aplique uma força sobre o corpo B produzirá sobre A uma força de reação. Qualquer impacto que eu produzir sobre... É porque a gente não sente, mas uma caixinha mesmo, a gente der um murro numa caixinha, a gente não vai sentir o impacto que tem sobre ela, porque ela é pequenininha. Agora se fosse uma parede, feito eu falei, a gente vai sentir essa ação que a gente teve na parede, porque a parede é sólida, é bem mais sólida. Então vai depender do corpo. Uma bola pesada mesmo, a pessoa levar uma bolada na cabeça pode até cair, vai depender da situação. Só que o corpo da gente produziu uma reação sobre a bola vai para outro lugar. As forças de ação e reação sempre têm a mesma intensidade e atuam na mesma direção, no entanto apontam para sentidos opostos. Como assim, professor, sentido oposto? Se eu tenho uma ação aqui, ó, ela vai ter sentido oposto. Elas não vão ir no mesmo sentido. Vou ter uma ação que vai gerar uma reação. De acordo com o que estabelece essa lei, as forças surgem aos pares e não é possível que um par de forças de ação e reação surja em um único corpo. Diversas situações ilustram
o funcionamento da terceira lei de Newton, por exemplo. Vamos lá. Para andarmos, empurramos o chão para trás. O chão, por sua vez, empurra-nos para frente, devido à força de atrito estabelecida entre os nossos pés e o chão. A gente não observa isso, né? Mas Newton observou. Para mover-se sobre a água, as pás das hélices dos barcos empurram a água para atrás, né? E a água, por sua vez, empurra o barco para frente. Então, essas noções, né, que Newton observou, a gente nunca teria observado, né? A gente já tem isso porque já está uma coisa pronta, estudada, mas ele passou vários anos estudando essas leis para poder comprovar se, diante da ciência, que ele estava certo nessas ocasiões, tá certo? Então foram vários anos de estudo. Aqui não é de um dia para outro que Newton viu uma maçã caindo e daí conseguiu calcular sua velocidade, ver que tinha força, que tinha uma gravidade, uma força de atração puxando essa maçã, essas coisas não. Foi de um dia para outro não. Ele passou vários anos de sua vida. Newton mesmo nunca foi casado. Ele dedicava seu tempo mais para os estudos, tá certo? Então, teve um tempo que ele passou praticamente, foi um ano trancado dentro de casa, só estudando. Eu não sei se foi a primeira lei ou foi a segunda lei de Newton, só estudando para poder conseguir comprovar diante da ciência as suas observações sobre esses casos, né? Porque Newton ele só tem só a primeira e segunda lei de Newton, não. Essas aqui são as mais conhecidas e tem várias outras situações que a gente estuda a partir dos anos, a partir da ciência estuda e assim por diante, tá certo, gente? Então tudo vai pelo seu esforço. E até a próxima aula.